Ilha da Queimada Grande, a 35 quilômetros da costa de Itanhaém, litoral sul de São Paulo. Um imenso rochedo de granito, parcialmente coberto de Mata Atlântica, totalmente isolado no meio do oceano. Sem fonte de água potável. Sem praias para desembarque. O que esse lugar tão pouco hospitaleiro tem de especial? Nessa ilha, por uma série de circunstâncias há milhares de anos, surgiram novas espécies de plantas e animais. Espécies únicas que em todo o planeta só são encontradas aqui e recebem o nome de endêmicas. Por isso, a Ilha da Queimada Grande é considerada um santuário ecológico, objeto de muito estudo. Uma reserva protegida por lei, onde o Instituto Butantan realiza um trabalho de pesquisa desde 1920. Junto com os pesquisadores do Instituto, nós vamos explorar a ilha e entender como e por que apareceram aqui essas espécies endêmicas. O desembarque nos costões rochosos é difícil. Em terra firme, hora de se proteger e prevenir acidentes. Todo cuidado é pouco. Aqui, numa área de 43 hectares, o equivalente a 40 campos de futebol, vivem cerca de 30 espécies de aves, algumas espécies de anfíbios e lagartos, 70 espécies de aranhas e 2.300 espécies de cobras venenosas. A Queimada Grande é considerada o maior serpentário natural do país. Estima-se que mais de 15 mil cobras vivam nesta pequena ilha, a maior concentração de serpentes por metro quadrado do mundo. Seguimos a trilha mata adentro e logo começamos a notar a sua presença. Subindo nos troncos, enrodilhada nos galhos, camuflada entre as folhagens, pendurada apenas pela cauda, lá está a jararaca ilhoa. A cobra tem a pele amarela, puxando para o dourado com manchas marrons, e não passa de 1 metro de comprimento. Entre as espécies endêmicas da ilha, a jararaca ilhoa ocupa o topo da cadeia alimentar, ou seja, ela se alimenta de vários animais e praticamente não possui um predador que a ameace. Está totalmente adaptada e domina o habitat. O que será que ela tem de tão diferente das outras jararacas a ponto de ser considerada uma nova espécie? Como e por que teria surgido aqui nessa ilha uma espécie de jararaca tão diferente? Os cientistas chamam o aparecimento de uma nova espécie de especiação, e a jararaca ilhoa é um caso clássico de especiação por isolamento geográfico. Para entender o que aconteceu aqui, precisamos fazer uma viagem no tempo geológico do planeta. A ilha fica numa área que se formou há 55 milhões de anos, em um desdobramento da Serra do Mar, e já foi ligada ao continente em diferentes períodos do passado. Quando terminou a última glaciação do planeta, entre 10 mil e 12 mil anos atrás, o nível dos oceanos se elevou com o degelo das calotas polares. Toda a área onde fica a ilha foi inundada, exceto essa parte mais elevada que acabou cercada pelo mar. Ao longo da evolução, a gente sabe que uma espécie, a partir do momento que ela é formada, ela vai sofrendo modificações. Mas a partir do momento que existe, que essa espécie, ela, por exemplo, existe uma barreira geográfica isolando a espécie em duas populações, cada população separada por essa barreira pode seguir um caminho distinto, uma em relação à outra, e elas podem se diferenciar. E aí que é um mecanismo que a gente chama de especiação, ou seja, que podem aparecer duas espécies distintas. Os seres vivos que habitavam o local ficaram ilhados, inclusive a população de serpentes. Então, parte dessa população ficou no continente, que é hoje a jararaca do continente, e parte ficou isolada aqui na Ilha da Queimada Grande. Como aqui não tinha mamífero, elas tiveram que se adaptar aos recursos que a ilha oferece, que no caso são essas aves migratórias. Esses animais que conseguiam se alimentar de aves, eles foram sendo selecionados positivamente, eles possuíam uma vantagem, e ao longo do tempo esses animais foram se acasalando entre si e gerando então essa nova espécie da jararaca ilhoa, que tem essa especialização de se alimentar de aves e subir em árvore. E isso é uma vantagem adaptativa e por isso essa vantagem é transmitida ao longo das gerações. Como no continente tem os mamíferos, as jararacas de lá continuaram se alimentando de mamífero roedor. Tem aves residentes aqui na ilha, espécies que seriam até pequenas, que eventualmente elas podem predar. Só que grande parte da alimentação delas é baseada mesmo em aves migratórias que vêm para cá no verão. Então, durante o verão, quando a gente vem aqui na ilha, é muito mais comum a gente observar esses animais na vegetação, sobre as árvores, justamente para conseguir predar essas aves
quando elas vêm para cá. Nas outras épocas do ano, agora inverno, por exemplo, a gente costuma ver mais animal no chão, o que demonstra, evidencia que realmente essa migração para a vegetação está diretamente associada à alimentação desses animais. Como elas se alimentam dessas aves migratórias que são diurnas, elas mudaram, né? São diferentes dessas jararacas ancestrais que caçavam durante a noite. Então elas aqui adotaram hábitos diurnos justamente para predar as aves que são diurnas. Esse comportamento de subir em árvores é um dos principais diferenciais da jararaca ilhoa. As outras espécies de jararaca vivem no chão na vida adulta. O corpo da jararaca ilhoa é mais leve, mais ágil. Ela consegue se prender no alto das árvores apenas pela cauda e sustentar o corpo para dar o bote. As jararacas do continente, elas se alimentam de roedores. Então, as toxinas do veneno delas são específicas para matar mais rapidamente mamíferos. Enquanto as daqui, elas se alimentam de aves, então o veneno dela também sofreu uma especialização para matar mais rapidamente as aves. Quando a ave chega perto, ela já dá o bote e pica esse animal. Então, é interessante que o veneno tenha uma ação rápida para que evite que essa presa fuja. E ainda por cima, a jararaca ilhoa, ela tem um comportamento diferente da jararaca do continente. Quando ela pica e segura. Né? Pica e segura para o bicho não fugir. Além disso, o veneno age bem rapidamente para que ela possa se alimentar. E ela usa o rabo como isca nas árvores? Elas podem usar. Né? Elas têm a cauda mais escura, então isso a gente chama de engodo. Então elas ficam enrodilhadas e ficam só com a pontinha da cauda, fazendo um movimento parecido com lagarta para atrair os pássaros. E aí quando eles chegam, elas dão o bote. Ao longo das gerações, as características que apresentam vantagem adaptativa são transmitidas para as novas gerações. Foi isso que aconteceu com a jararaca ilhoa. Na população de jararacas da ilha, surgiram ao acaso alguns indivíduos que conseguiam subir em árvores e, assim, se alimentar de aves migratórias que pousavam nos galhos. Essa diferença era uma grande vantagem em relação às demais serpentes, que tinham de competir entre si e com outros animais pelo pouco alimento que encontravam no chão. A quantidade de indivíduos que conseguiam subir em árvores começou a crescer dentro da população de jararacas, aumentando também os cruzamentos entre eles. Dessa forma, essa característica passa a ser cada vez mais frequente naquela população. Ao longo do tempo, os indivíduos dessa população vão se modificando, se tornando tão diferentes da população original que passam a constituir uma nova espécie. E como se sabe que os indivíduos são de espécies diferentes? Muitas vezes, na aparência, eles continuam bem parecidos. O conceito biológico de espécie, ele prediz, né, que duas populações são consideradas de espécies distintas quando elas não conseguem acasalar por alguma diferenciação morfológica, comportamental, enfim, qualquer coisa. Ou então elas conseguem acasalar, mas não geram descendentes férteis. Existem duas formas de especiação. Quando novas espécies surgem, como aconteceu com a jararaca ilhoa após um período de isolamento, chamamos de cladogênese. A palavra clado vem do grego e significa ramo, e gênese, nascimento. Já quando uma população vai se modificando gradativamente ao longo do tempo e sem barreira geográfica, recebe o nome de anagênese. Ana quer dizer para cima, numa alusão a essa evolução progressiva. A maioria das espécies surgiu por cladogênese, forma mais comum de especiação. Os cientistas criaram uma forma de representar graficamente o parentesco entre os seres vivos. São as árvores filogenéticas, também conhecidas como cladograma. A raiz corresponde ao ancestral comum, e do seu tronco saem as novas espécies representadas pelos ramos, os clados. Os nós, pontos onde surge uma bifurcação, representam o evento de especiação, ou seja, marcam o surgimento de uma nova espécie. Uma árvore filogenética pode ser usada para mostrar a origem de espécies e também para representar a evolução de grupos maiores. Então, quando numa árvore filogenética você avalia, você tem dois ramos próximos entre si, significa que aqui no nó desses ramos, né, deve ter tido algum evento em que essas duas espécies se diferenciaram. O processo que provavelmente originou a jararaca ilhoa, se a gente observar esse ramo, a gente vê então que, né, elas ocorreram, a separação ocorreu nesse nó, então algum evento ocorreu aqui. No caso da jararaca ilhoa, esse evento foi o isolamento da ilha em consequência da elevação do nível do mar.
A proximidade entre os ramos do cladograma indica o grau de parentesco evolutivo entre as espécies. E você pode verificar, de acordo com a proximidade desses ramos, quais espécies são mais próximas entre si, que têm um parentesco maior. Encerramos a expedição nesse ponto alto da Ilha da Queimada Grande. Partimos sobre o impacto de ter presenciado de perto o resultado de um evento de especiação. A pesquisa sobre a jararaca-ilhoa, única no mundo e um tesouro da biodiversidade brasileira, ainda tem muito a contribuir para o estudo da evolução das espécies.